Boa noite a todos, que privilégio estarmos aqui mais uma vez cultuando ao nosso Deus, né? E quanta saudade, crendo que em breve, muito em breve, nós vamos estar todos juntos, reunidos, celebrando o nome do Senhor como igreja. Mas nesse momento o Senhor escolheu esse dia para nós cultuarmos ao Senhor no nosso lar. E nós vamos aproveitar essa oportunidade e receber do Senhor, receber aquilo que Ele tem para nossas vidas nesta noite, porque Deus é fiel. E como essa semana o pastor Bosco compartilhou conosco, que nós estamos de quarentena, nós estamos trancados em casa, se cuidando, preservando, mas os céus continuam abertos. E os céus estão abertos nessa hora sobre a sua vida, sobre a sua casa, recebendo esse culto, esse sacrifício de louvor que você está oferecendo ao Senhor nessa noite. Então, creia que o Senhor está nesse lugar, o Senhor está aí e a palavra dele vai ser revelada ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Então feche seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa oportunidade, pedindo que Ele fale conosco com muita clareza nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque os céus estão abertos sobre nossas vidas, Pai, porque o Senhor está nesse lugar. A Tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E até mesmo onde está aquela pessoa sozinha nessa hora, Pai, ouvindo a Tua palavra, o Senhor está aí, Senhor, se revelando. E eu te peço, Deus, que assim como aqueles dois discípulos caminhavam, estavam ali no caminho de Emaús, e o Senhor se pôs ao lado deles e começou a falar com eles, Deus, que o Senhor possa nessa hora, Deus, tirar a venda dos nossos olhos, que o Senhor possa, Deus, fazer com que a Tua palavra possa arder, queimar nos nossos corações, que nessa noite nossos corações sejam incendiados pelo fogo do Teu Espírito, pela revelação, entendimento, conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nós clamamos nessa noite, fala conosco, Espírito Santo. Senhor Jesus, revela a Tua palavra, Deus, e que o Senhor possa, Deus, trazer um avivamento sobre os corações, sobre cada coração, sobre cada família reunida, sobre cada pessoa que nessa hora está ouvindo essa palavra, Deus, que eles possam receber do Senhor, Deus, que eles possam receber da Tua palavra, que eles possam, Senhor, ser curados nessa hora, que à medida que a Tua palavra for liberada, Deus, a Tua palavra que é eficaz para curar, para sarar, para restaurar, Deus, a alma, o físico, Deus, que o Senhor possa nessa hora fazer isso com cada um de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, queridos, enquanto eu estava orando aqui, eu senti muito forte que onde quer que você esteja nessa hora ouvindo essa palavra, o Senhor vai estar curando a sua vida. Eu não sei o que você está passando agora, se é uma enfermidade física, se é uma enfermidade de alma, se é pânico, se é medo, não sei de que maneira Satanás tem tentado tocar você, mas eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Eu quero nessa hora repreender toda enfermidade física, mental, espiritual agora. Eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida, uma palavra de cura sobre a sua casa. Se tiver alguém enfermo agora na sua casa assistindo esse culto, vai ser curado na autoridade do nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é vida e o Senhor está liberando vida sobre a sua casa nessa hora. Todo medo, toda ansiedade, toda aflição, toda angústia já caiu por terra agora, em nome de Jesus. Amém? E esses dias, quando o pastor compartilhou que eu poderia estar ministrando nesse fim de semana, eu tinha várias coisas que Deus tem falado, esse tempo que nós temos ficado em casa, temos aproveitado para meditar ainda mais na palavra, entendendo que Deus não nos colocou em casa sem propósito, mas que realmente nós pudéssemos nos voltar para a palavra do Senhor. E realmente eu tenho me esforçado, junto com as minhas filhas, com meu esposo, para nós gastarmos mais tempo com a sua palavra. E é impressionante como Deus fala, como Deus se revela, E Deus tinha falado comigo a respeito de alguns conselhos. A gente estava meditando no livro de Provérbios, toda a nossa rede, a gente fez um plano de leitura. E Deus tinha falado muito comigo sobre alguns conselhos que me chamaram a atenção. Todo o livro de Provérbios é tremendo, mas esses conselhos me marcaram muito, me chamaram muito a atenção. Ele começa falando em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, ele diz assim, Salomão fala: 2 coisas te pedi, não me negues antes que eu morra. Ele diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa,
e não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura, se farto, te não negue e diga, quem é o Senhor? E que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome do Senhor. Ele pede duas coisas, que o Senhor afaste a vaidade e a mentira, e que o Senhor afaste os excessos. Né? E com toda essa situação, eu comecei a meditar, né, que nós assistimos jornais, as informações chegam a nós, WhatsApp, redes sociais, o tempo todo. E nós entendemos uma coisa, que Gênesis capítulo 3, versículo 19, é uma realidade que mais do que nunca está nítida aos nossos corações. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim, ele está falando das consequências do pecado de Adão e Eva, que hoje são realidade na nossa vida. Gênesis 3,19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E hoje, mais do que nunca, isso é realidade nas nossas vidas. Não importa a classe social, não importa quanto tem na sua conta bancária. Pessoas do mais alto nível têm pego esse vírus e têm falecido, não importa se tem plano de saúde, se tem o melhor hospital, os melhores médicos à sua disposição. E o que nós entendemos é que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 é um versículo tão conhecido. Ele diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E nós entendemos que o tempo de nascer e o tempo de morrer, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso, nós não temos como afetar isso. Isso é algo que nós não escolhemos. Mas entre o nascer e entre o morrer, existe o presente. Existe a vida que o Senhor nos deu. E essa sim, o Senhor coloca à nossa disposição para nós fazermos o que nós vamos querer. E aí que começam os conselhos que me chamaram muito a atenção a esse respeito. Nós precisamos meditar e realmente avaliar como que nós temos administrado essa vida nesse tempo que nós temos vivido, e mais do que nunca, né, nessa pandemia, no meio em que tudo isso que nós temos vivido, é um tempo de nós pararmos e refletirmos. Como que nós temos vivido? A Bíblia nos fala da parábola do homem rico, que olhou para os seus celeiros e viu os seus celeiros transbordando, muito cheios. Ele disse assim, pronto, minha alma, você tem tudo, agora regala-te, né? Faz o que você quiser, porque você tem tudo. E aí o Senhor fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você ganhou, para quem será? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos deu? Será que temos vivido como se nunca houvesse o dia em que nós teremos que prestar conta? E ele fala de alguns, em Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 11, ele começa a falar de alguns conselhos. Ele diz assim, no versículo 11, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Efésios capítulo 6, muito conhecido, né, de todos, diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É muito interessante, porque nós realmente vivemos uma geração onde isso é raro de se encontrar. É raro encontrar um filho que pede a bênção do pai. É raro encontrar um filho que verdadeiramente honra seu pai. Não apenas falando do físico, mas falando também de pais espirituais. Nós nunca tivemos numa época onde as redes sociais são tão usadas para difamarem pastores e líderes. Onde as pessoas não têm mais o menor respeito de falar mal de um pastor, de falar mal de um apóstolo, como se não houvesse nenhuma autoridade espiritual sobre a vida deles. Nós vivemos um tempo de muita desonra. E o Senhor nos chama a voltar ao primeiro tempo. Filho, honra ao teu pai e à tua mãe.
para que te vá bem e te seja de longa vida sobre a terra. Ele dá um outro conselho, ele faz uma outra exortação no versículo 12. Ele diz: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. O Senhor começou a falar comigo aqui sobre um espírito de religiosidade. A respeito de uma igreja que acha que pelo fato de frequentar a igreja, assistir o culto, frequentar uma célula, não, já estou limpo, já estou lavado, né? Há uma geração que do nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu conheço fulano de tal que faz, não tem problema nenhum. Ah, eu conheço uma igreja que permite isso, então não tem problema nenhum. Sabe, queridos, mais do que nunca o Senhor nos chama a conhecer a sua palavra, a conhecer os seus princípios, porque uma geração que conhece a palavra do Senhor, como diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, não receia quando vem o calor, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós estamos realmente ligados no Senhor, quando nós estamos conhecendo a sua palavra, conhecendo profundamente a sua palavra, é impressionante como nós conseguimos gastar tanto tempo lendo textos em redes sociais. É impressionante quanto nós trocamos informações sobre o Covid. Lemos reportagens enormes, ouvimos horas, minutos enormes sobre um vírus, mas não conseguimos gastar tempo com a palavra. Não conseguimos gastar tempo de oração. E uma geração rasa, ela é facilmente enganada, levada por todo o vento de doutrina. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, eu fiquei impressionada, apesar de já ter lido tantas vezes, mas mais uma vez o Espírito Santo falou muito comigo. E é impressionante porque hoje é comum o troca-troca de igreja, né? Não, essa igreja está muito firme, está pegando muito pesado, falando muito de pecado. Eu preciso de uma igreja que dê palavra motivacional, que vá elevar o meu ego, que vá me fazer sair e me sentir bem. A palavra de Deus tem sim muitas promessas, mas há tempo para tudo. Há tempo de sermos motivados e há tempo de sermos exortados. E nós vemos isso aqui como uma grande realidade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão ouvidos da verdade voltando às fábulas. Em outra versão diz, eles ajuntarão para si homens que vão falar aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que precisamos ouvir. A palavra de Deus, ela não está aqui para amaciar o nosso ego, ela está aqui para nos moldar, para nos formar. E ser moldado e ser formado dói. E é tempo de nós voltarmos e dizermos: Espírito Santo, o que precisa ser transformado na minha vida? Espírito Santo, o que está errado e precisa mudar na minha vida? Espírito Santo, faz um trabalho, faz uma obra na minha vida, eu preciso mudar. A obra de Cristo na nossa vida, ela está num processo. E eu pergunto para você hoje, como está a obra do Senhor na sua vida? Está parado? Está estagnado? Retrocedeu até coisas que você já tinha melhorado? Voltou a fazer? Como que está a sua vida? Como que estão os princípios de Deus? Jó, ele fala, né, que ele fez uma aliança com seus olhos, de não colocar coisa má, coisa impura diante dos seus olhos. Como está a nossa vida? Como estão nossos lábios? Como estão os nossos olhos? Será que nós temos, o que nós temos ouvido? O que tem nos alimentado? De que nós temos nos alimentado? Nós vemos tantas pessoas que estão sofrendo de síndrome do pânico, estão sofrendo de medo, de insônia. Não estou dizendo que não estamos passando por essa guerra, porque nós estamos. Mas de que você tem se alimentado? O que você tem alimentado? A sua fé ou o seu medo?
é quase que impossível a gente deixar de ouvir notícias, porque tudo que a gente abre está dando informação, está dando notícias. Mas será que você tem alimentado a sua fé? Será que você tem lido a palavra? Será que você tem realmente orado, buscado a presença de Deus para fortalecer o seu espírito? Para que você realmente esteja pronto para essa batalha que nós estamos passando? É tempo de nós nos fortalecermos no Senhor. No versículo 13 vem mais uma exortação, Provérbios 30, 13, ele diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Uma geração soberba. Uma geração, Jeremias capítulo 17 fala: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas no versículo 7 ele diz: bem-aventurado o varão cujo a confiança está no Senhor. Em quem está a sua confiança? Num presidente? No ministro? No governador? No médico? A palavra de Deus nos diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Onde você tem se escondido? Se esconda no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque nele há descanso. O Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa paz, que excede todo entendimento. Ele diz: eu vos dou a minha paz. E a minha paz não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é a ausência de problemas. E o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A paz de Deus está acima dos acontecimentos, das circunstâncias. A paz de Deus, ela está no coração daqueles que confiam naquele que dá a paz. Não confiam naquele que serve. Salmo 34, versículo 18, diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós clamamos ao Senhor, Ele diz: perto está o Senhor. Quando você abre o seu coração, quando você ajoelha lá no teu quarto, lá no teu secreto, o Senhor te vê e o Senhor vai lá e te salva. Esse tempo é tempo de não nos atemorizarmos, é tempo de nós nos escondermos no Senhor, de nós clamarmos a Ele. Esse é o momento que nós precisamos fazer. No versículo 14, ele nos dá a última exortação que eu vou estar compartilhando com vocês, apesar de ter muitas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Essa é a realidade, infelizmente, é a realidade do mundo que nós vivemos, do país que nós vivemos, que é a corrupção. Tantas pessoas que não têm a mínima sensibilidade de perverter o direito dos aflitos, no meio de um momento tão difícil, pessoas onde é liberado um benefício, né? Pessoas estão fazendo golpe para roubar o benefício daqueles que precisam. Tantas pessoas necessitadas e as pessoas perderam, né? Vivemos verdadeiramente os últimos dias onde o amor se esfriaria de muitos, onde nós vemos as pessoas sem nenhuma sensibilidade, realmente roubando dos necessitados. É chegado o tempo de nós nos voltarmos ao Senhor, de nós voltarmos o nosso coração ao Senhor. Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu tenho cumprido o meu propósito? Será que eu tenho realizado aquilo que o Senhor me chamou e me deu a vida? Sobre o nascer, que é o nosso passado, e o morrer, que é o nosso futuro, não podemos fazer nada. Mas o que nós temos feito com o presente? Eclesiastes, para encerrar, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que o Senhor possa estar ministrando no seu coração nessa noite.
Que o Senhor possa sondar o seu coração. O que você tem feito na sua vida? E eu quero orar com você. Eu quero orar com você que nessa noite diz, pastor, eu preciso voltar. Eu preciso hoje tomar uma decisão na minha vida. Eu estava vivendo a minha vida como se o dia de amanhã nunca fosse existir. E se você hoje sente a necessidade de fazer essa oração, se reconciliando com o Senhor, ou talvez você nunca tomou essa decisão, eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a voltar a Ele. E se você tem esse desejo, você pode procurar o seu líder de célula, o seu supervisor, ou a pessoa que está te passando essa mensagem e fazer essa decisão. Mas nesse momento eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e você repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu te peço, Espírito Santo, venha habitar no meu coração. Me lava agora com o teu sangue precioso. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te peço, Senhor, muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de muitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém.